Mas é uma alegria muito grande estar com vocês hoje pela manhã. Eu estou acompanhando todas as reuniões, acompanhei a de quinta, com o presbítero Genaro, acompanhei a de ontem, com o reverendo Ximenes, ainda pretendo acompanhar as duas reuniões da tarde. É como se eu estivesse presente na conferência aí em Recife, em que não importa o pregador, eu estou lá assistindo o que aquele pregador tem para dizer, não é? E assim eu tenho feito. Então, hoje já reservei esse dia para estar aqui com os meus irmãos e ministrar a palavra de Deus. Eu quero agradecer ao meu amigo, reverendo Pedro Neves, por mais uma vez me convidar. É o 4º ano em que eu sou convidado. Acho que agora já estou me tornando prata da casa. Com certeza. Né? Eu estou me tornando prata da casa. Também é uma alegria ver que o reverendo Tércio está assistindo todas as reuniões. Não é? Isso é muito bom. Eu gosto muito disso. E, graças a Deus, ontem à noite eu consegui resolver o problema de som, porque o meu computador estava rouco. Obrigado, você é uma joia, meu pastor Joãozinho. Obrigado, Marcelo. Mas assim, ó, eu ontem realmente tive problemas, mas eu fiquei ouvindo pelo celular. É que de manhã eu entrei aqui numa live com a prefeitura para tratar da abertura de igrejas com o prefeito. Não havia pastores de todas as denominações, líderes religiosos, católicos, macumbeiros, sei lá, todo mundo. E eles têm um aplicativo que é diferente do Zoom. É um aplicativo diferente daquela empresa Cisco. Olha, aquele Cisco, entrou um cisco no meu computador. Não é? Tive que tirar fora o cisco. Meu genro veio aqui, tirou fora o cisco para eu poder ministrar. Então, vamos à palavra de Deus. Não vou conseguir tirar essa parte daqui para eu visualizar todo mundo? Deixa eu ver aqui, Gallery View. Agora eu já fiz. Tá bom, agora eu já mesmo fiz aqui. É uma questão de implicância minha. O texto que o reverendo Pedro me deu é o texto de Ezequiel 10:2, que já foi lido na noite de quinta-feira pelo presbítero Genaro. E falou ao homem vestido de linho: vá por entre as rodas até debaixo dos querubins e encha as mãos com brasas acesas que estão entre os querubins. Depois, espalhe as brasas sobre a cidade. Aí eu entendi bem a preocupação do reverendo Pedro, da equipe que escolheu esse texto, porque eles se apegaram nessa parte, espalhe as brasas, no sentido de um avivamento sobre a cidade. Então, eu até falei já em privado com o reverendo Pedro, antes de preparar o sermão, obviamente, que o fogo na Bíblia, ele sempre trata de juízo e de purificação, no Antigo Testamento. Não é? Mas no Novo Testamento, você tem alternativas para crer no fogo como uma ardência, algo do Espírito Santo que queima sobre a vida das pessoas. Por exemplo, ele é fogo, como lá em Isaías 6 e 7, que purificou, não é? Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Esse é um texto da Nova Almeida Atualizada. Está lá Isaías. Então, aqui fala de purificação, não é? Fala de purificação. Mas tem outros textos, não é? Da Bíblia Sagrada
que ele vai falando a respeito deste fogo. Por exemplo, no Novo Testamento, quando Paulo fala para Timóteo, ele usa a questão do fogo. Ele diz assim: por essa razão venho lembrar-lhe que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, ali é reavivar, é como soprar as brasas. É como um braseiro. Você tem um braseiro, o braseiro ele ficou a noite inteira. Eu me lembro das fogueiras de São João que eu fazia no meu tempo de criança, na noite mais fria, 24 de junho, e aquela noite caía geada. E é interessante que o campo estava branquinho de geada, não é? Mas debaixo das cinzas havia ainda brasas. Então a gente, como criança, chegava ali, soprava aquela cinza, soprava as brasas e voltava a acender a fogueira, para se esquentar agora, né? Porque o frio era intenso. Então é nesse sentido que o Pedro tem em vista, o reverendo Pedro tem em vista, esse fogo que arde em nossos corações, não é? Como está lá também em 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o espírito. É uma versão lá que diz, não extingais. Uma verborragia antiga. Não apagueis o espírito, mostrando assim que o espírito é como um fogo e que está em nós o poder de apagar ou de mantê-lo aceso. Não é? Quando João no deserto diz em Mateus 3,11, né, anunciando a vinda de Jesus, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Claro que a maioria dos pentecostais, e nos quais me incluo, interpreta esse fogo como um queimar do Espírito Santo. Mas já o pessoal da Reforma já crê diferente. Eles acham que esse fogo é tribulação. E tem esse aspecto de tribulação, sim, por que não avaliar também, não é? Tem esse aspecto de tribulação. Tá? Então, eu quero pontuar aqui, durante a minha pregação, algumas coisas importantes. Até o reverendo Ximenes tocou numa delas ontem, sem ele perceber o que eu tinha preparado para hoje. E uma delas é, para acontecer um avivamento, é preciso haver duas partes unidas, Deus e o homem. Mas, pastor João, Deus não tem o poder de simplesmente mandar o avivamento sobre uma cidade? Tem. Mas Deus precisa da ação também do homem. Isso aí está bem evidente na Bíblia Sagrada. Deus quer o avivamento. Mas é preciso que as pessoas orem, chorem, derramem lágrimas pelo avivamento. Quando nós estudamos o primeiro grande avivamento, que eles chamam de First Great Awakening, na América, e depois o segundo grande avivamento, Second Great Awakening, na América, a gente descobre que era um avivamento que veio como resultado de muita intercessão, muito derramar do Espírito Santo, não é? Então, avivamento é reacender uma chama que está se apagando. Você aviva aquilo. Deus quer enviar o avivamento, mas espera que o homem o deseje e o busque intensamente. Em todos os avivamentos da história, homem e Deus andaram em parceria para realizar o avivamento. Deus colocando do seu fogo no coração do homem, e o homem, em resposta, suplicando a Deus para que isso acontecesse. Eu tenho 3 textos da Bíblia que evidenciam isso, essa parceria entre Deus e o coração do homem. 2 deles mostram que, muitas vezes, Deus estava esperando que o homem agisse, mas o homem não agiu. Então, ele agiu sozinho.
não é? Eu tenho o texto de Isaías 59:16. Viu, eu vou lendo o texto porque eu tenho ele impresso aqui na minha mão, e assim a gente acelera. Isaías 59:16. Viu que não havia ninguém, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça foi seu apoio. Deus esperava um intercessor, não encontrou esse intercessor e resolveu agir por conta. Outro texto é o Isaías, logo nos capítulos mais seguintes, Isaías 63:5. Olhei e não havia quem me ajudasse. Fiquei admirado, porque não havia quem me apoiasse. Por isso, o meu próprio braço me trouxe a salvação e o meu furor foi meu apoio. Olha como Deus depende de nós, da nossa participação, amados. Nós que entendemos da Bíblia, nós que entendemos o caminho da vitória, nós que conhecemos realmente as Escrituras, nós que buscamos uma intimidade com Deus. Olha aí Deus dizendo, ninguém veio me ajudar. Que ajuda é essa? Uma ajuda através da intercessão. E eu trago esses pontos, porque eu quero que fique isto bem marcado nos nossos corações no início da minha palestra. Outro texto é Ezequiel 36:37. O texto de Ezequiel 36:37 diz: assim diz o Senhor Deus, deixarei que a casa de Israel peça que eu ainda lhe faça isto, que eu aumente o número de pessoas como se fosse um rebanho. Quer dizer, Deus está permitindo que o povo de Israel lhe suplique para que a população seja aumentada. Então, aí você vê essa parceria entre Deus e homem, entre homem e Deus. Estão entendendo, amados? Eu vou trazer outros textos aqui. Eu vou trazer outras situações aqui que eu acho muito interessantes, que eu reservei para os meus amados irmãos. Tá? Essa questão de sermos cheios do Espírito, ela tem que ser contínua. Não é só ser cheio do Espírito Santo uma vez. Lá em Atos 2:4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Mas depois, lá em Atos 4:31, depois de alguns anos de tribulação, volta a dizer, né? E havendo terminado de orar, tremeu o lugar onde eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, já tinham sido cheios no Pentecoste, e voltaram a ser cheios novamente, agora, anos depois. Eu ouvi de um pregador americano, eu estava interpretando para ele, e eu gostei muito da colocação dele. Até esses dias eu compartilhei aqui num culto carismático que o reverendo Pedro me convidou para pregar. O americano, ele pregando, eu interpretando, e ele dizia, você sabe por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo todos os dias, ou sempre? E aí ele respondeu, em inglês, né? Em inglês as frases, uma palavrinha diz uma frase inteira. Ele disse, porque nós vazamos, because we leak. Nós vazamos. Nós temos um vazamento, não é? E realmente nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque nós vazamos. A gente tem furinhos, por onde drena. Os pastores que aqui me assistem sabem, reverendo Pedro, o reverendo Tércio, que trabalha muito aí na reconciliação, não é? Que está ali sempre aparando os abacaxis e cuidando dos problemas e os outros problemas. Você sabe que os problemas diários no pastoreio, eles drenam a nossa espiritualidade. Drenam. Quer dizer, aquele enchimento do Espírito Santo que nós tínhamos, ele começa a vazar. Por causa de são tantos problemas para resolver, são tantas coisas, temos tantos motivos para orar, temos que jejuar, temos que buscar de Deus uma palavra, que aquilo drena
a nossa espiritualidade. Por isso que Jesus, depois de um dia de milagres, ele se retirava para o monte, a fim de orar, ficar sozinho. Ele precisava se encher de novo. Apesar de ser filho de Deus, ele precisava voltar a se reabastecer. E nós vazamos. Não vazamos no sentido, estou vazando, como a gente diz, né? Fui embora. Não, vazamos no sentido de que nós somos um vaso cheio da presença de Deus. Mas à medida que as tribulações vêm, as dificuldades vêm, nós temos vazamento, nós vazamos literalmente. Por isso que uma pessoa começa tão bem a vida cristã, tão cheia de Deus a vida cristã, e aí quando ela chega lá por 40 anos de conversão, está fraca, está fria, não quer mais nada com a igreja, não quer mais nada com Deus, porque Paulo diz, né, nós somos vasos de barro. E essa preciosidade de Deus é colocada em nós em vasos de barro. Quer dizer, dentro de objetos frágeis. E Deus sabe que essa unção do Espírito Santo, esse poder do Espírito Santo, ele está dentro de nós em vasos frágeis. E aí, por isso que nós precisamos ser cheios sempre do Espírito Santo. Mas continuando com o meu tema, que eu dou essas variações aí, como vocês sabem, não é? Nas minhas pregações, já me conhecem bem, não é? Mas veja bem, Deus despertando o espírito das pessoas, não é? Eu vou ler Esdras 1:1. Olha só o que diz Esdras 1:1. Deus despertando o espírito de Ciro, o rei da Pérsia. Eu até nem gosto de chamar de rei, eu gosto de chamar de imperador. Diz assim, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, aquilo que Jeremias profetizou. Aqueles que estão anotando, a Luciene está lá anotando, estou vendo ela anotando, aqueles que estão anotando podem anotar uma outra referência paralela, Jeremias 25:11, é uma paralela, quando Jeremias profetiza que os anos do cativeiro seriam 70. Então, assim, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse no seu reino, e aí ele promulga a lei para que os judeus quisessem e possam voltar para Jerusalém. Então, aqui está, o Senhor despertou o coração de Ciro. É assim que começa um avivamento, amados. Deus colocando o desejo no nosso coração. Eu, quando ensino a respeito de oração, queridos, eu digo, mas você se acorda de madrugada, teve um sonho, se acordou uma pessoa que você não vê há 30 anos. Meu Deus, não vê aquela pessoa há 30 anos. O que eu faço com isso, pastor João? Intercede por ela. Que se Deus deu aquele nome para você, Deus colocou no seu coração para que você interceda a favor daquela pessoa. Outro texto. Veja bem. Em Esdras 7:10, diz assim, porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor. Quer dizer, agora Esdras é que coloca no seu coração. Na realidade, eu acredito que Deus colocou no coração. Esdras se tornou o maior legislador depois de Moisés. Porque Esdras, esse homem de Deus, um jovem ainda, tá? Nascido em cativeiro, tá? Mas que era filho de sacerdote, ele começou a estudar as leis de Deus. Estudou as leis de Deus. E aí ele conseguiu compilar ou terminar a maioria dos livros da Bíblia. E alguns acreditam que ele terminou de compilar, ele que compilou todos os salmos da Bíblia, aquilo que foi escrito num período de 1000 anos, Esdras teria compilado, colocado tudo em 5 livros distintos. Esdras, ele conseguiu preencher, na realidade, fazer com que agrupar praticamente todos os livros do cânon, os livros sagrados do Antigo Testamento, porque ele colocou no coração o desejo de buscar o Senhor. É isso que Deus espera de nós. Deus conta, amados, com essa parceria
homem e Deus. Deus, homem. Quando eu me refiro ao homem, eu estou incluindo aqui as mulheres, tá, gente? Eu não tenho aquela ideia de assim, a todos e a todas. Não, para mim, todos inclui todos. Inclui todos e todas, porque é o português claro, tá? Esdras 1:5 diz: então se levantaram os chefes das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles cujo espírito Deus despertou para edificarem a casa do Senhor. Olha que maravilha isso! Agora, não é apenas Ciro, rei da Pérsia, agora não é apenas Esdras, mas agora Deus despertou os chefes das famílias de Judá. O Deus despertou o coração dos levitas e sacerdotes para que eles voltassem para Jerusalém e edificassem a casa do Senhor. E o cativeiro estava bom demais para eles, gente, porque agora, na Pérsia, eles não sofriam as mesmas perseguições do início da Babilônia. Lá eles viviam numa terra com bastante rios, com águas, é lá onde está atualmente o Irã. Tinha o rio Tigre ali, bastante água, terra fértil para plantar, os judeus enriqueceram, famílias estavam ricas. Você pode ver que eles enriqueceram tanto quando lê o livro de Neemias. Neemias tinha tanto dinheiro que ele patrocinou sozinho do bolso dele a reconstrução dos muros de Jerusalém. Está lá em Neemias capítulo 3. Então você vê bem que eles enriqueceram, mas decidiram deixar o conforto da Pérsia e voltar para Jerusalém, uma cidade cercada de inimigos naquela época, destruída, queimada a fogo, para reconstruir aquilo que havia sido destruído. Eu vou pular para Daniel 9:24. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Aqui tem um outro exemplo de onde vem o avivamento, através da leitura da palavra de Deus. Quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, e foram 3 levas de judeus que deixaram a Babilônia, teve a primeira leva, que foi o rei, a sua família, e os principais sacerdotes, a segunda leva, onde foi Daniel, onde foi Ezequiel, a terceira leva, onde foram todos os que trabalhavam, a mão de obra especializada. Deixaram só os pobres da terra, não é? Alguém levou junto o rolo da lei. Alguém conseguiu levar junto, entre a sua bagagem de cativeiro, o rolo da lei. Então, havia a lei agora disponível para os sacerdotes lerem no cativeiro. E Daniel agora ele está lendo o livro de Jeremias. O livro de Jeremias chegou até ele. Ele está lendo o livro de Jeremias. Jeremias havia profetizado que o cativeiro seria de 70 anos. Ele olha no calendário, a gente olha calendário, a gente olha sempre aquela... Lembra daquela antiga folhinha na parede, né? A gente está sempre olhando na folhinha da parede. Hoje quase não tem mais. Mas olhou na folhinha da parede e viu, já faz 70 anos do cativeiro. Está na hora do povo voltar. E lá em Daniel 9, ele vai para a intercessão. O capítulo 9 de Daniel é o capítulo da intercessão, em que ele se derrama diante de Deus. Alguns pregadores dizem que ali foi foram as dores de parto de Daniel, com mais de 90 anos de idade, jejuando as dores de parto para que o povo retornasse para Israel. E ali ele gerou no seu ventre espiritual a nova nação de Israel. Por isso que diz que voltou o rosto ao Senhor para buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza, e fez a confissão dos pecados da sua nação. Agora, já de volta, quando eles estão no cativeiro da Babilônia, aliás, saíram do cativeiro e estão de volta em Jerusalém,
O profeta Zacarias, a história de Zacarias é impressionante. Tem um judeu chamado Solenash, que escreveu a vida dos profetas bíblicos, e isso foi em 1890. E ele escreve a história de Zacarias também, como Deus chama Zacarias para ir para os que estavam no cativeiro e profetizar o retorno. E aqui tem a história, então, de Zacarias mostrando que ele vê numa visão. Deus me mostrou, Zacarias 3:1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Meu amado, todo avivamento tem forte oposição de Satanás. A sua falta de desejo de oração, a sua falta de desejo de buscar a Deus, faz parte também disso, da oposição de Satanás. O desânimo que nós sentimos, muitas vezes, por causa dos probleminhas aqui na igreja, fofoquinhas aqui ou ali, essas coisas nos desanimam, mas são oposição de Satanás. E veja bem, o sumo sacerdote Josué estava sujo, com as vestes sujas. E Deus diz ao anjo, dá vestes novas para ele, vestes limpas para ele. Entende? E o Senhor disse a Satanás, que o Senhor te repreenda. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Josué, o sumo sacerdote, era um sobrevivente daquele juízo de Deus sobre a nação de Israel. E agora estava ele ali, precisando ser purificado. E vem o fogo de Deus para purificá-lo. Então, o avivamento sempre é assim. O Senhor desperta o espírito de Zorobabel. O Senhor desperta o coração de Neemias. O Senhor desperta o coração de Daniel. O Senhor quer despertar também, meu querido irmão, o seu espírito. Mas, pastor, eu vou ser um pinguinho d'água aqui no Pernambuco. Eu vou ser um pinguinho de água, não tem problema. O Senhor conta com esse pinguinho de água. Afinal, quando ele precisou de um rei para substituir a Saul, ele foi buscar lá no campo, numa cidade pequenininha, numa vila, era a vila de Belém. Até Miqueias profetiza, tu Belém, Efrata, posto que és a menor dentre as cidades de Israel, de ti sairá o guia que haverá de apacentar o meu povo. Lá, num lugar que ninguém dava nada, Deus tira o seu servo Davi. Aí por isso que lá no Salmo 89 diz, encontrei Davi com meu santo óleo ungido. Tem 2 versículos no Salmo 89 que fala sobre Davi, eu não sei mencionar agora qual o versículo. Então, a pergunta que eu faço é, essa necessidade de avivamento está encontrando eco no coração do povo de Deus? Eu creio que hoje, amados, nós vivemos uma situação inusitada, uma situação diferente de todo o período da história mundial. Porque os avivamentos que houve, por exemplo, o primeiro grande avivamento na América, o segundo grande avivamento, depois o avivamento da Rua Azusa, que se espalhou pelo mundo todo, todos os grandes avivamentos, eles vieram na época em que a sociedade tinha um anelo em buscar a Deus. Mas a nossa sociedade hoje ela é uma sociedade pluralista, pluralizada, de múltiplas facetas religiosas. Ela é uma sociedade em que entrou um espírito da relatividade. Não existe mais verdade absoluta. Toda verdade agora é relativa. E nós sabemos que não é assim.
A verdade não é relativa. Existe uma verdade, um pressuposto bíblico nas Escrituras Sagradas que nós temos que entender como verdade absoluta. Mas aí nós minimizamos. Então, a sociedade hoje, ela minimizou tudo. Então, o que as pessoas confundem hoje por avivamento? Grandes reuniões de show gospel. Isso não é avivamento, isso é diversão. Grandes avivamentos onde trazem pregadores que cobram 15 mil, 20 mil por uma noite de palestra, com todas as mordomias ao redor. Com todas as mordomias. Isso não é avivamento? Isso é diversionice. Isso é divertimento. Então, na igreja hoje parece que avivamento se tornou sinônimo de multidões, de cântico, de alegria, de avivamento, mas não é nada disso, queridos. Avivamento é algo que vem de Deus e mexe no profundo do coração do homem. Eu trabalhei muito, queridos, na área de louvor, e eu li muito a respeito dessa questão do louvor, e sei perfeitamente que a música ela tem um efeito na mente muito grande. E um dos efeitos que a música tem, e eu ministro nessa área de louvor também, é que a música mexe com as emoções. Então, eu cansei de ver nos shows musicais centenas de jovens vindo à frente, assim, se debruçando, chorando, mas tudo porque a emoção foi tocada pela música e não tocada pela palavra de Deus. Porque não houve arrependimento, não houve mudança de vida, não houve nada. Então, hoje está difícil de nós separarmos para dizer assim, o que é um verdadeiro avivamento? Mas eu posso dizer o que não é um verdadeiro avivamento. Porque o verdadeiro avivamento é aquele que transforma a sociedade. Eu estava lendo um relatório, não me lembro aonde, a respeito do avivamento no país de Gales, de uma das mulheres que mais intercedeu pelo avivamento no país de Gales, que durou poucos anos, durou 5 anos só, em que todos os bares foram fechados, todas as boates foram fechadas, tudo quanto era lugar de divertimento foi fechado, o povo se converteu em massa para Deus. E essa mulher seria assim, eu vou buscar a fonte melhor, eu não tenho certeza, eu li em algum lugar, não sei se foi, não sei quem mandou para mim, se foi o Marcondes, lá da Trindade, eu vou perguntar para ele, que o Marcondes é bem informado nessa área. E que essa mulher que invocou, que buscou a Deus o avivamento, ela seria assim como a tia bisavó do Donald Trump. Quer dizer, Donald Trump seria fruto deste avivamento que houve lá no país de Gales. Então, você vê bem que um avivamento, ele não só muda uma geração, mas um avivamento se perpetua por gerações. Vocês estão entendendo, queridos? A importância. Olha onde nós estamos metidos com essa conferência sobre o Espírito Santo. Ouvindo toda sorte de palavra, ouvindo exortações. E eu espero que depois dessas ministrações que nós estamos tendo, realmente, queridos, um novo tempo venha para a Igreja da Reconciliação. E um novo tempo venha para todos que nos encontram. Agora eu quero chegar, eu demorei meia hora para chegar aqui, né? Vocês não me levem a mal, demorei meia hora para chegar onde eu quero chegar. Mas vocês são pacientes. Tá? Eu vejo lá pela cara do Tércio e do Pedro que são pacientes comigo. Né? Tá? Então, eu ainda teria mais versículos sobre o fogo aqui, mas tem um que eu gosto muito, que é aquele de Levítico 6, 12 e 13. O fogo do altar nunca deve se apagar. Manter sempre o fogo aceso no altar. Até porque, olhando as condições da época, né, você não tinha fogo com facilidade, você não tinha isqueiro, não tinha fósforo, né? Então, sempre que quisesse acender um fogo, tinha que fazer através de 2 pedrinhas, né? Atritar 2 pedras.
ou manter um fogo aceso. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma tradição, no interior do estado, de uma fazenda que mantém a chama crioula, cresceu chama crioula, mantém a chama da Revolução Gaúcha, mantém a chama acesa há mais de 140 anos. Eles nunca deixaram o fogo daquele galpão se apagar. E aí, todos os anos, quando é época da celebração da Revolução Farroupilha, que houve aqui em 1835, eles vão buscar o fogo, a tocha, que vai percorrer o estado, seria assim o fogo simbólico, vai percorrer o estado, eles vão lá no fogo dessa fazenda, que está aceso há mais de 140 anos. E era isso que Deus tinha em mente quando dizia, não deixe o fogo do altar se apagar. Porque ali do fogo que Deus começou, é ali do fogo que saem os demais fogos. Deus começou aquele fogo. Aquele fogo do altar foi Deus que começou. Não foram os sacerdotes. Não, no dia da inauguração do altar, um fogo desceu e queimou o sacrifício. Aquele fogo ficou ali. E mesmo transportando o altar pelo deserto, o fogo era mantido ali em cima, naquele piso da churrasqueira, digamos assim, do fogo ali, que era feita de cobre. O fogo era mantido aceso. Mas isso aí, figurativamente, para nós é muito importante, amados. Porque combina com 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. Não podemos deixar o Espírito apagar. Eu vou pontuar aqui algumas coisas no restante de meia hora que eu tenho aqui. Me aguenta um pouco mais? Pedro, me aguenta um pouquinho mais aí? Tá bom. Então, nós precisamos de um avivamento que, se vocês precisarem, eu mando o meu esboço depois para o reverendo Pedro. Aí vocês se virem com ele lá, né? Se vocês quiserem minhas anotações. Eu não tenho problema de dar minhas anotações. Porque é tudo a palavra de Deus. Pode levar, pode levar. Pode mandar, irmão João, que eu distribuo nos grupos. Ah, distribui? Então tá bom, vou preparar ele bem direitinho e te mando. Ok. Então precisamos de um avivamento que traga novamente ardor pela evangelização. Quando os membros de uma igreja local não mais evangelizam, é sintoma da ausência do Espírito Santo de Deus. É sintoma da ausência do poder do Espírito. Uma igreja cheia de poder é uma igreja evangelizadora. Seus membros levam pessoas a Cristo, ao arrependimento de seus pecados e a uma transformação de vida. Eu já presenciei isso em época de avivamento aqui em Porto Alegre, que uma única pessoa convertida chegava a trazer 40 pessoas que se convertiam na igreja. Era parente, irmão, irmã, tio, pai, avô, amigos do banco, amigos da escola, que vinham para a igreja e se convertiam. Porque é o que Jesus prometeu em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, em Recife e toda a Samaria. Recife está incluído, viu, irmãos? Que é os confins do mundo, né? Daqui os confins da terra. Naquela época, Deus tinha em mente Recife, confins da terra. Eu me lembro de meu pai, quando se converteu, ele levou... Meu pai era duro na queda para se converter. Meu pai era duro. Minha mãe se converteu e meu pai não concordava, não deixava ela orar em casa. E aí nós morávamos numa roça, lá tocava uma pedreira, e ela se desculpava, entrava mato adentro, disse que estava seguindo uma galinha que ia fazer ninho no meio da mata. Então, lá no meio da mata, ela ia orar. Mas um dia meu pai se converteu. Depois de muita tribulação, meu pai finalmente se converteu. E ele se tornou um dos maiores evangelistas. Ele não pregava, mas quando asfaltaram aqui a BR-116, que liga Guaíba a Pelotas, no sul do estado, é uma estrada de terra, década de 60, isto. Meu pai era o capataz de turma ali. E ele levou toda a pionada a Cristo. Todo mundo trabalhava com ele, se converteu. Teve uma igreja batista que começou na cidade de Camaquã,
E nós éramos da Assembleia de Deus. Começou a Igreja Batista, porque não tinha a Assembleia de Deus lá, ele levou todo mundo para a Igreja Batista. Glória E lá a Deus. se converteu. Ele levou as pessoas a Cristo. Mamãe se tornou uma evangelizadora. Eu me recordo que onde nós morávamos, a casa da esquerda, a casa da direita, a casa à frente não tinha casa, era uma escola. Atrás, todo mundo se converteu. Mamãe levava todo mundo a Cristo. Porque a chama do Espírito faz com que a gente pregue o Evangelho. Agora, eu concordo, está sendo bem difícil pregar o Evangelho hoje. Uma sociedade difícil, uma sociedade que se tem por esclarecida, que pega aquele negócio assim, todas as religiões levam a Deus, e eu digo, é mentira. Nenhuma religião leva a Deus, a única que leva a Deus é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a maior mentira do diabo. É verdade. Não é verdade? É verdade. A maior mentira do diabo é essa. Então, segunda coisa, eu falei primeiro, que traga novamente ardor pela evangelização. Segunda coisa, um avivamento que faça que cada membro da igreja trabalhe com libertação, curas e milagres. Gente, libertação não é tarefa para departamento de igreja. Ah, essa minha igreja tem um departamento de libertação. Aí coloca lá, vou citar aí a reconciliação, né? Coloca lá ó, as orais, coloca lá não sei mais quem, desculpe citar as orais. Né? Aí coloca assim outras pessoas, esses são da equipe de libertação, esse aqui é da equipe de cura, esse aqui é da equipe de aconselhamento. Amados, a igreja, ela não pode ser departamentalizada, todos temos que trabalhar. Ainda que você às vezes não se sinta confortável em orar por uma pessoa, mas é mandamento orar. Ainda que você não se sinta confortável em orar por libertação de uma pessoa, é mandamento você orar. Ah, mas esse trabalho de evangelização tem que ser pelos evangelistas. Não, o Senhor deu a ordem para todos. Vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda a criatura. Amados, em 30 anos, o mundo da época foi todo evangelizado. Eu estava pregando essa semana, num culto também online, das Assembleias de Deus. Eles queriam que eu falasse sobre Mateus 24. Porque para muitos deles, Mateus 24 é um bicho de 7 cabeças. Mas Mateus 24 é uma coisinha mais simples que tem. Né? É só entender um pouco da história. E estava lendo um comentário de 1859. É um comentário que acho que está aqui atrás de mim, do meu lado esquerdo, nos vermelhos que você vê ali. Aqueles são comentários bíblicos de 1859, em inglês. E eu gosto muito dos comentários antigos. E ali o homem fez um trabalho muito interessante, eu vou ver se eu acho aqui, como as pessoas da época evangelizaram. Tem bem aqui à mão. Olha só, irmãos, só para vocês terem uma ideia. Em 30 anos, o Evangelho de Jesus Cristo foi pregado a todas as nações do mundo daquela época. Então, diz aqui, o Evangelho foi levado para a Idumeia, para a Síria e para a Mesopotâmia por Judas. Não o Judas, o traidor, o outro Judas, que era apóstolo de Jesus. Marcos, Simão e Judas, esse mesmo Judas, levaram o Evangelho para o Egito, para as ilhas do Mar Adriático, até a Mauritânia, na África. Tá? Foi levado para a Etiópia pelo eunuco da rainha Candace por Matias. Matias levou o Evangelho para a Etiópia. O Evangelho foi pregado no Ponto, na Galácia e outros locais da Ásia Menor por Pedro. Nos territórios das 7 igrejas da Ásia por João. Na Pérsia, por Mateus. No nordeste e norte da Ásia, por Bartolomeu. Na Pérsia, por Simão e Judas. Na Média e Carmânia. Carmânia é uma pequena ilha na costa ocidental, na costa oriental da Itália. Por Tomé. Tomé pregou lá. E Tomé também pregou na Índia. Paulo pregou na Espanha, Itália,
E alguns dizem que Paulo foi até país de Gales e a Inglaterra. Em menos de 30 anos, amados, este evangelho foi pregado em todo o mundo da época. Olha o desprendimento, o ardor desses homens de Deus que saíram pelo mundo. Muitos deles acompanharam suas esposas. A gente sabe, por exemplo, que Pedro levava a esposa, que a história da igreja registra que ela foi queimada numa fogueira em Roma, na época de Nero. E Pedro estava presente. Pedro foi crucificado e ela foi queimada. Então, um avivamento que faça de cada membro da igreja trabalhar com cura, libertações, porque os milagres, queridos, faziam parte do ministério de Jesus. Eu não tenho dom de operação de milagres, mas eu oro para que haja milagres. Porque o dom de operação de milagres, ele não é só para cura, ele opera milagres na atmosfera, ele opera milagres no mundo natural, impede tempestades. O dom de operação de milagres é um dom tremendo. Eu não tenho esse dom, mas eu oro. E já tive a experiência de orar e Deus desviar um temporal, ou segurar pelo menos um temporal por 40 minutos, enquanto chovia ao redor, 500 metros ao redor de todos os lugares, nós estávamos realizando um casamento, ali não choveu. Deus segurou a chuva, os anjos com seus guarda-chuvas abertos. Eu conto isso no meu livro Dons Espirituais, o Poder de Deus em Você. Não é? É uma experiência tremenda. Nós tivemos uma experiência aqui em Porto Alegre, quando, numa marcha para Jesus, nós oramos por chuva. Fazia 3 meses que não chovia no nosso estado, que é muito raro. E o nosso lençol freático aqui, ele depende das chuvas. E o lençol freático foi baixando, baixando, os poços foram secando. E aí, nós fizemos uma marcha e avisamos a imprensa, vamos orar por chuva. Aí, claro, gozaram, criticaram da gente, tudo. A pessoa que me entrevistava dizia, pastor, qual é o momento da oração da chuva? Eu digo, vai ser agora meio-dia, vamos orar para chover. E no boletim meteorológico, tanto do Exército, da Marinha, não havia uma nuvem daqui do Rio Grande do Sul até a Patagônia, que é de onde vêm as nossas chuvas. Nossas chuvas, elas vêm aqui do oeste, via Paraguai, por causa do calor da Amazônia, e vêm do sul, através dos ventos frios da Patagônia. Não havia chuva, nenhuma previsão. E nós oramos ao meio-dia, toda a igreja, todo o povo, umas 5.000 pessoas. Aleluia, glória a Deus. Junto com o prefeito. Aliás, com o governador, nós oramos. E quando fomos a Palácio falar com o governador Antônio Brito e dissemos a ele, viemos aqui convidá-lo para a Marcha para Jesus, nós vamos orar para que chova. Ele, brincando, disse, então vamos fazer 2 marchas. Como a dizer, precisamos de muita chuva. Uma só oração não dá certo. Não, mas ali nós oramos. E 24 horas depois, começou a chover em todo o estado do Rio Grande do Sul por 3 dias seguidos. Um jornalista que ainda tem programa de rádio até hoje, ele trabalhava na Rede Globo, ele foi ao Canadá com o governador, Antônio Brito, e lá havia uma seca muito grande. E ele disse, aqui no Canadá tem uma estiagem muito grande. O povo daqui tem que fazer igual o povo de Porto Alegre, se reunir para orar por chuva, porque aí reuniram e choveu. Então, isso é um testemunho público. Agora, amados, nenhum de nós pastores tem dom de milagres. Nós temos fé. Amém. Temos que obedecer. E cada crente pode fazer isso. Tá? Os milagres faziam parte do ministério de Jesus. Eu vou passar esse ponto rapidamente, mas na apostila que eu vou mandar para vocês, vocês vão ter todos os versículos bíblicos a respeito deste assunto. Está bem? Amém. Amém. Segunda coisa que tem, aliás, terceira coisa que tem que haver é um avivamento que produza um estilo de vida ético, moral e essencialmente nos moldes de Jesus Cristo. Meus amados, nós precisamos de um avivamento que mexa com a moral de uma nação, que faça com que uma nação tenha coisas éticas,
O Brasil é conhecido como o país do jeitinho, o país da corrupção. Tudo é com jeitinho, tudo se consegue com jeitinho. Não só o país, aqui na América Latina toda. Eu estava acompanhando a história aí por um canal fechado, a história dos motoqueiros, né? Que a minha paixão era ser motoqueiro, mas eu, pequenininho, sem dinheiro para comprar moto, nunca nem ando de moto. Nem sei andar de moto. Eles saíram, não é, de São Paulo, passaram pelo Rio Grande do Sul, foram à Argentina, aí depois foram ao norte da Argentina e foram até o Chile, do Chile foram para o Peru eles foram até a Colômbia, na Colômbia pegaram um barco e atravessaram para o outro lado, para a América Central. Mas o testemunho deles é que em todos os países por onde andaram, eles tinham que pagar propina. Propina para conseguir o visto na aduana. Propina para poder passar em certos postos de controle. Todos exigiam propina. Porque é uma coisa normal na sociedade latino-americana. Mas tem que cessar. E isso tem que cessar através de um avivamento. Quer dizer, nós temos um avivamento, amado, que não mexa só com as nossas emoções, mexa com o caráter, mexa com a nossa ética. Aquilo que os apóstolos chamavam de sã doutrina. Eu fui criado, à semelhança do Pedro. O Pedro não foi criado, mas conhece bem, numa denominação em que sã doutrina era sinônimo de usos e costumes. Né? Tem que andar na sã doutrina. Pedro lá não podia usar barba. Tá? Nem bigode, nem bermuda. Nem bermuda. Nem jogar futebol. Pois é, e eu sempre fui contra essa sã doutrina, mas tudo bem. Aí, na palavra fala de sã doutrina. A palavra doutrina é a mesma palavra, é a palavra grega didaskalos. Nós temos aí a raiz didática, didaque, ensinamento. Na realidade, a palavra doutrina quer dizer ensinamento. Então, quando a palavra fala sã doutrina apostólica, está falando em ensinamento apostólico sadio. Mas o que os apóstolos fizeram? Os apóstolos foram contra todo o sistema moral da época. E eles começaram a ser os precursores de uma nova modalidade de vida, que era a sã doutrina. Você olha lá a orientação de Pedro a respeito do marido amar a mulher, a participar dos afazeres da casa, em 1 Pedro 3. Não, são coisas que não existiam na época. A mulher era secundária. Suetônio, que é um dos historiadores romanos, conta a respeito disso. Plínio, o grande, o tio, se vangloriava de recitar as suas poesias e sua esposa ficar ouvindo atrás das cortinas. Ela não podia nem ouvir perto dele. A mulher estava sempre em segundo plano. O Evangelho trouxe a mulher para o mesmo plano. Os dois agora são aceitos diante de Deus da mesma maneira. Com uma ressalva: o homem passa a ser o responsável e a mulher seu ajudador, ou sua ajudadora. Então, a sã doutrina era um estilo de vida que está lá no livro de Tito, capítulo 2, os versículos 1 a 10. Ali eles têm, Tito traz orientação sobre que os homens idosos sejam respeitáveis. Eu sempre me inculquei assim, meus amigos pastores e irmãos que estão assistindo. Por que Tito está falando os homens idosos sejam respeitáveis? Vamos ver como é que diz aqui na minha Bíblia. Os homens idosos sejam respeitáveis, não é? Ele diz aqui: quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança, porque velho tem mania de virar sem vergonha. Velho costuma, depois de velho, se tornar sem vergonha.
Os maiores abusadores de crianças são os velhos. Tá? E abusadores de meninas. E aí eles começam a se deturpar e a começar a contar xistes, coisas sujas. Né? E aqui dizem, então, peraí, vocês têm que ser moderados, vocês têm que ser respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor. Homens idosos, quer dizer, eles trouxeram a doutrina para homens idosos, trouxeram a doutrina para as mulheres idosas, que elas tinham que ser, não podiam ser caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas mestres do bem, e tinham o dever de instruir as mães novas da igreja, as recém-casadas, a amar o marido e os filhos. Isso aí, gente, era novidade no Império Romano. Era um novo estilo de vida, que elas tinham que ser bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aí depois, os jovens têm que ser moderados, porque jovem é impetuoso, né? Jovem, ele é igual um cavalo indomável. Ele sai atropelando tudo. Não, peraí, vocês têm que ser moderados. Você tem que ser... Seja você mesmo um exemplo de boas obras. E por aí vai, não é? Então, os apóstolos falaram na questão do relacionamento pai-filho, filho e pai, a patrão empregado, empregado patrão. Os apóstolos abordaram todas as áreas da vida, até mesmo a questão do trabalho. A ponto de Paulo dizer, aquele que não trabalha, não coma. Paulo chega a dizer lá em Tessalonicenses, né? Eu ouvi dizer que há entre vocês algumas pessoas que não andam conforme a doutrina apostólica, se intrometendo na vida dos outros, não trabalham. E aí ele ensina a trabalhar. Está lá em 2 Tessalonicenses 3, 6 em diante. Tudo bem aqui, Pedro? Tem mais uns minutos ainda? Mais 10. Não, pode ficar à vontade. Se eu colocar no seu coração, fale. Fique à vontade aí, é só uma... Não, é verdade, é verdade. Não é? Temos bastante tempo ainda. Um avivamento em que as pessoas se desprendam das coisas materiais que os atrapalham. Gente, esse aqui, para mim, hoje está sendo um dos pilares de um impedimento para o avivamento. Que as pessoas estão agarradas a bens materiais. Elas entraram na onda da sociedade de querer sempre mais. Não basta uma televisão, não vai nenhuma crítica aqui aos irmãos. Eu queria ter uma de 55 polegadas, mas não tem. Até que não tem espaço na minha sala, né? Porque para eu ver uma televisão de 55 polegadas, eu tenho que ter 5 metros de distância. E a minha sala só tem 4. Então, eu não tenho condição de ver. Mas, sempre que é maior, eu conheço famílias que gastam horrores de dinheiro para dar o que há de mais moderno na tecnologia para os filhos. Os filhos nunca estão satisfeitos. Se saiu o iPhone 11, querem o 11. Saiu o 12, querem o 12. São sempre assim, querem estar na vanguarda. Gente, nós precisamos de um avivamento em que as pessoas se desprendam das coisas materiais. A igreja pentecostal no Brasil, no início do século XX, era uma igreja pobre. Pobre como era pobre o nosso país. Andavam em lombo de jumento, em carroça, não é? Vinham para a igreja a cavalo, depois começaram a vir de bicicleta, depois começaram a vir de lambreta, depois começaram a vir nos velhos Renault, não é? No Austin, e foram melhorando. A terceira geração de pentecostais ficou rica. Terceira geração de pentecostais que eu conheço hoje, ela é rica. Eles têm casa na serra, casa na praia, casa no campo, né? Se possível uma fazenda. Então, fiquem envolvidos nos fins de semana. Eu não estou dizendo que eu não sou contra isso, gente. É uma maravilha isso. Você possuir coisas, mas não pode deixar que essas coisas prendam o seu coração de tal maneira que o seu tempo de vida aqui na Terra é tão curto, e você vai fazer tão pouca coisa para o reino
de Deus. O Davi Wilkerson tem uma história muito interessante que eu vi naquele livro, um livro que ele escreveu na década de 70, que nunca chegou a ser traduzido para o português, La Vision. Era o livro A Visão. E chamaram naquela ocasião Davi Wilkerson de louco. Porque na década de 70 ele profetizou que as denominações começariam a consagrar mulheres lésbicas e homens homossexuais para o pastorado. E isso está acontecendo. Ele anunciou muitas coisas na visão que ele teve e está acontecendo nos Estados Unidos. E uma das coisas que aconteceu, que ele fala no livro, isso me despertou muito. Ele diz que Satanás chega na presença de Deus, lá no livro de Jó, Jó capítulo 1, e Deus pergunta a Satanás, você viu o meu servo Jó, como ele é fiel em toda a minha casa? Como ele é fiel a mim? Aí o diabo, Satanás, diz assim para Deus, mas também, o Senhor o cercou de riqueza, o homem não tem onde cair morto, tão rico que ele é rico demais. O Senhor disse, então pode tocar nos bens dele, vamos ver se ele me nega. E num dia, Jó perdeu tudo. Perdeu 7 filhos, 3 filhas, todo o seu rebanho de gado, de ovelha, perdeu tudo. Tá? Perdeu tudo. E a Bíblia diz assim, e Jó não pecou. Quando ele se ajoelhou e disse, prostrado diante de Deus, ele se ajoelhou e disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia, em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Agora, hoje, Satanás chega na presença de Deus, acho que já contei isso aí no Recon, e diz assim, aí Deus diz assim, você viu lá o meu servo João? Como ele é fiel em toda a minha casa? Aí o diabo diz assim também, pobre coitado, não tem onde cair morto. Dá para ele uma casa em Paris, dá para ele uma casa em Orlando, dá para ele uma fazenda no interior do estado, uma casa na serra, outra casa na praia, e uma mansão em Porto Alegre. Vai ver se ele não te nega. Aí o Deus diz assim, tá nas tuas mãos, pode dar. E de repente o irmão João começa a ficar rico. Tá? E aí ele tem que passar agora, um fim de semana ele tem que ver como é que está a casa de Miami, Orlando, aí ele tem agora a fazenda para se preocupar, ele tem agora a casa da serra para se preocupar, a casa da praia para manter, ele tem a casa na cidade, e aí todos os fins de semana ele está tão ocupado, que não vai mais na igreja. Não tem mais relacionamento com os irmãos. Desaparece da vista do Tércio, desaparece da vista do Pedro. Assim está acontecendo na sociedade, amados. Nós precisamos de um avivamento que mexa com o bolso das pessoas. Um avivamento que mexa com as pessoas para que elas vivam com o que é necessariamente básico para viver. Se Deus deu a você uma casa lá fora, graças a Deus pelo Glauber, aqui que nos coordena, aqui tem uma casa lá em Gravatá, e eu estou devendo uma visita para ele a Gravatá, né? Naquela casa dele. Né? Graças a Deus por isso, que durante a pandemia se refugiou lá, eu acho que é lá que ele está. Eu vou também, viu? Foi também? Eu vou também. Ah, você vai também. Então, vamos juntos, não é? Então, o que eu quero dizer, amados, que nós temos pouco tempo para viver na Terra, pouco tempo para fazer tudo para Deus. E Deus espera de nós essa dedicação. Quer dizer, um avivamento que faça com que a gente se desprenda das coisas materiais que nos atrapalham. Graças a Deus que em 55 anos de ministério aí não adquiri muita coisa. Só esse sobrado onde eu vivo, que ainda pago pelo sistema financeiro de habitação. Em último lugar, eu teria mais 2 pontos aí, mas vou falar só sobre isso aqui. Um avivamento que produza ardor pela oração, leitura e estudo das Sagradas Escrituras.
Ah, meus amados, essa era do WhatsApp, do YouTube e de tanta coisa nos afastou das Escrituras Sagradas. Porque agora nós vivemos assim como a nossa alimentação, ela é aquela alimentação pré-preparada. Você quer ouvir uma palavra de Deus? Vai lá no YouTube e começa a procurar aqui. Aí você quer ouvir alguma coisa de Deus? Vai lá ouvir tal profeta. E assim a internet está cheia. E aí, além de tudo que está cheio, está disponível para você, ainda seus amigos da igreja mandam pelo WhatsApp um montão de coisinha. E nós nos prendemos a essas coisas e deixamos de orar e de estudar a palavra de Deus com profundidade. Temos que resgatar isso. Isso faz parte do avivamento. Se quisermos avivamento, temos que nos aprofundar nos estudos das Escrituras Sagradas. E meu último ponto aqui é que um avivamento faz com que haja o povo de Deus traduza esse avivamento em boas obras. Uma igreja que não luta contra as desigualdades sociais, contra a discriminação de raça e cor, contra a opressão dos ricos sobre os pobres, não é digna do seu nome. Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As nossas obras, elas vão glorificar o Pai que está nos céus. Eu não vou continuar a dissecar aqui sobre as boas obras, porque me tomaria mais 15 minutos. Mas quero encerrar meu assunto aqui, porque foi me dado um pouquinho antes das 10 horas, e eu já passei do tempo. Quero dizer a vocês que são muitas as condições para um avivamento, mas eu pontuei algumas delas. E quero destacar aquilo que eu falei no início. Se Deus desperta o seu coração, é porque Ele está contando com você para a obra de avivamento. Se você sente o fogo do Espírito, como sentiu Jeremias, não é? Olha lá quando Jeremias diz assim: quando eu pensei em não falar mais a sua palavra, então a sua palavra me ardeu como fogo entranhado nos meus ossos. Está lá em Jeremias 20, versículo 9. Que esse fogo do Espírito esteja entranhado até nos nossos ossos. Todo o nosso ser queira se envolver para Deus. Deus abençoe, meus amados irmãos. Vou orar por vocês agora e espero que essa palavra tenha sido de edificação. Foi preparada com muito carinho, muita meditação e oração. Pai querido, expomos aqui de forma clara a tua palavra. Que teus filhos ali na reconciliação estão procurando um avivamento. Amém, Senhor. Eu sei, Senhor, que tu colocaste muitos desses irmãos que nos assistem agora, tu colocaste no seu coração um desejo por avivamento. E eu conheço alguns dos membros da reconciliação. São pessoas que estão totalmente devotas a ti, que te buscam, que oram, que estão sempre buscando algo de ti, Senhor. Pai, que esse fogo do Espírito Santo inflame cada uma das nossas vidas. E abençoa, Senhor, a continuidade desse congresso. Amém, Senhor. As reuniões hoje à tarde. Amém. Que a gente continue sendo edificado, continue sendo abençoado. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pedro Neves. Eu vou ficar com vocês até o final. Amém. Deus abençoe, irmão João. Muito obrigado.